Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 23 até o 33. Quero deixar claro desde já que eu não estou bravo hoje. Já me perguntaram isso de manhã, o pastor está bravo? Às vezes a gente fica um pouco indignado. João capítulo 12, nós vamos ler inicialmente do versículo 23 até o 33. Eu vou fazer algo diferente hoje. Normalmente a gente costuma ter um texto que é a base, o trilho em cima do qual a gente vai construindo. Hoje, na verdade, eu vou trabalhar com dois textos. E a ideia não é apenas que um contraste o outro, mas que também complemente, mas nos ajude a ver um aspecto distinto. Então vamos começar aqui em João capítulo 12, a partir do verso 23. O texto sagrado diz assim: então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Verso 27. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso, significando com que tipo de morte estava para morrer. Eu quero tomar esse texto aqui como ponto de partida. Versículo 33 explica de forma muito taxativa que Jesus está falando da sua morte. Não apenas no momento quando ele diz, quando eu for levantado da terra, falando do tipo de morte, mas quando você olha já o versículo 24, 23, ele diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele está tocando no assunto da sua morte. No verso 24, Jesus diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando Jesus entra no mundo, ele é chamado de o Filho unigênito de Deus, o Filho único. Mas a mesma Escritura revela que o propósito pelo qual ele veio foi para que ele deixasse de ser o unigênito, o Filho único, e se tornasse o primogênito, o primeiro de muitos. No entanto, Jesus está dizendo que a semelhança do grão de trigo, se ele não morresse, ele permaneceria sozinho. Seguiria sendo o Filho único, mas se morresse, haveria muito fruto. Então toda a conversa, ela acontece em cima da questão da sua morte. Nós estamos ainda no capítulo 12 de João, e quando você olha para os 21 capítulos, você pensa, bom, já passamos aqui da metade. Mas a verdade é que em termos cronológicos, nós estamos muito mais perto do fim do ministério de Jesus do que parece. Já no capítulo 13 nós temos a última ceia, e a partir de então, apesar de vários discursos ainda no meio, nós temos os desdobramentos finais do Senhor Jesus em Jerusalém e na sua morte e no seu sacrifício. Nós sabemos e conhecemos muito bem o cenário de crise que Jesus viveu no Getsêmani, quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o livro de Hebreus, como já vimos aqui anteriormente em outras mensagens, nos explica que ele estava oferecendo um forte clamor com lágrimas a quem o podia livrá-lo da morte. Hebreus capítulo 5, versículo 7 começa dizendo: ele, Jesus, nos dias da sua carne. É lógico que está enfatizando a sua humanidade. Nesse momento, que me parece ter sido um pouco antes do Getsêmani, o Senhor Jesus já parece estar demonstrando algum tipo de conflito. No verso 27 ele diz: minha alma está angustiada. Angustiada porque ele sabe que aproxima o seu momento. Ele sabe que se aproxima a sua hora. Então a declaração de Jesus é: e o que eu vou dizer?
vou pedir ao Pai que me salve dessa hora. Ele diz, não foi precisamente com esse propósito que eu vim, justamente para essa hora. Em outras palavras, eu tenho que encarar. E é nesse momento que Jesus está externando esse dilema, que uma voz vem do céu em resposta à oração dele. Naquele momento Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome. E a voz responde, já glorifiquei e ainda glorificarei. E nesse momento alguns começam a especular, deve ter sido um trovão, porque ouviram o barulho da voz, mas talvez não entenderam ela com clareza. Outros dizem, foi um anjo que lhe falou. Alguns entendem que foi uma comunicação celestial. Mas enquanto estão especulando o que é que aconteceu, a explicação de Jesus é o que me chama a atenção aqui no verso 30. Ele diz, não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, se fosse por causa de mim, talvez o Pai faria alguma coisa para me poupar dessa horrenda morte, desse horrendo sacrifício, e pior do que o aspecto físico, da dor, da tortura, que era a morte por crucificação, uma morte lenta, dolorosa, era carregar os pesos do pecado do mundo todo. E o Senhor Jesus está dizendo, a voz não veio por causa de mim. Em outras palavras, Deus estava dizendo, realmente você vai levar o projeto até o fim, eu vou honrar você por aquilo que você vai fazer. Mas Jesus estava dizendo, a voz falou, não foi por causa de mim, foi por causa de vocês. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos dizer que a vinda de Cristo, sua encarnação, sua vida na terra, seu ministério exercido, sua morte, sua ressurreição, tudo isso foi por causa de nós. Jesus está dizendo, foi por causa de vocês. E há um aspecto do Evangelho, isso não pode ser negado em hipótese nenhuma, que é aquilo que Deus resolveu fazer por causa de nós. Por causa do amor que Ele tem por cada um de nós. Por causa da disposição dEle de oferecer salvação a todos nós. No entanto, eu quero classificar isso como um aspecto do Evangelho. Nós não podemos achar que essa é a definição plena do Evangelho. Porque se por um lado o Evangelho fala daquilo que Deus faz por causa de nós, por outro lado nós vamos descobrir que o significado completo de Evangelho, que envolve não apenas a conversão, mas toda a caminhada cristã, envolve um outro aspecto complementar, que é o que eu e você precisamos fazer por causa de Cristo. E eu quero que você possa olhar comigo o outro lado da moeda e confira comigo lá em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, a declaração de Paulo, que em 2 versículos ele afirma por 3 vezes essa expressão, por causa de Cristo. Vamos lá. Ele diz no verso 7 de Filipenses 3, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Outras traduções dizem como refúgio para ganhar a Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está afirmando taxativamente que quando Cristo entrou na sua vida, houve uma mudança, uma reordenação de valores. Quando ele fala do que era ganho e agora se tornou perda, obviamente ele não está falando de algo material. Ele usa uma linguagem de ganhos e perdas que se entende quando se fala de finanças e de coisas materiais, mas ele usa isso apenas para ilustrar verdades espirituais. Quando aqui ele está falando de ganho ou perda, ele está falando de coisas importantes. Atribua-se aqui um valor não necessariamente monetário, não necessariamente financeiro. Basicamente, Paulo estava dizendo, o que para mim antes tinha valor e importância, agora, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, essas coisas perderam completamente o seu valor e a sua importância. E ele usa essa expressão já logo no versículo 7, por causa de Cristo. No 8 ele vai dizer, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E no final do versículo 8, ele vai afirmar mais uma vez, por amor do qual, ou por causa de quem eu perdi todas as coisas. E aqui por 3 vezes, o apóstolo Paulo nos ajuda a enxergar com essas declarações que se existe um aspecto do Evangelho e da relação com Deus, onde o Senhor está dizendo, é por causa de vocês que eu fiz isso tudo, existe um outro, onde Deus espera que eu e você, em contrapartida,
né, numa verdadeira resposta, no ato de reciprocidade, também possamos entender aquilo que por causa dele nós devemos fazer. Então o apóstolo Paulo fala de um lugar que Cristo precisa ocupar acima de qualquer outro valor. Em outras palavras, quando Cristo entra na nossa vida, ele precisa estar acima de qualquer outra coisa. Quando o apóstolo Paulo usa aqui a expressão por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, tem traduções que dizem por causa da excelência, e há uma diversidade de traduções. Outro dia alguém falou, pastor, por que há tanta variação nas traduções? E eu respondi, porque algumas dessas palavras são difíceis de definir apenas com uma única tentativa. A palavra usada aqui no original grego, quando ele fala sublimidade, é a palavra uperetio. Uperetio significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior, né? Em outras palavras, eu não acredito que Paulo falava apenas que o conhecimento de Cristo estava acima dos outros conhecimentos. A sublimidade do conhecimento. Quando ele junta as palavras, né, uperetio e conhecimento, particularmente, e o contexto dos dois versículos justificam isso, eu acredito que ele está falando por causa do conhecimento daquele que uperetio, sobressai-se, está acima de toda e qualquer coisa. Ou seja, Paulo está dizendo, por causa de Cristo, todos os meus valores mudaram. Por causa de Cristo, toda a minha rota, a minha bússola de vida foi completamente redirecionada. Por causa de Cristo, tudo mudou. E quando ele fala desse lugar que Cristo ocupa, a ponto de dizer, por causa dele, eu redireciono, né? Eu estou trazendo essa mudança de valores completa, isso nos mostra a perspectiva com a qual eu e você deveríamos viver a vida cristã. Na verdade, ele não apenas destaca essa mudança de valores que tem que acompanhar essa conversão a Cristo, mas ele também enfatiza a necessidade de que tudo o resto perca importância diante da importância que o nosso Senhor Jesus passa a ter. Eu não quero estender muito falando sobre esse versículo, mas aqueles de vocês que ainda não tiveram contato, há 2 anos atrás, eu publiquei esse livro, Até que Nada Mais Importe, que é quase todo ele baseado em cima do trilho dessa declaração de Filipenses 3, versos 7 e 8. E se você não conhece, né, se você ainda não tem, recomendo adquirir, se ainda não leu, recomendo fazê-lo. O que eu quero destacar com esse outro lado que Paulo está apresentando é que nós temos que considerar não apenas a parte de Deus, o que ele fez por causa de nós, mas o que agora eu e você devemos fazer por causa dele. E com isso em mente, eu quero usar aqui mais versículos do que usualmente usamos numa pregação, embora acredite, eu não estou tentando esgotar o assunto. Eu comecei a perceber ultimamente, meditando principalmente nas declarações do Novo Testamento, que essas expressões, por causa de Cristo, por causa dele, né, por causa do Evangelho, por causa da palavra, elas são tão abundantes, elas são tão frequentes, que para mim elas saem do patamar de mera informação e ganham a natureza de ênfase. Quando começa a ver a repetição de algo, né, de uma maneira recorrente na Bíblia, Deus não está apenas tentando informar algo, Ele está agora tentando nos levar a entender o que é uma ênfase. Significa que nós temos algo de considerável importância. E 1 de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 11 até o 15, a Bíblia indica que essa mudança de valores que eu e você nos permitimos ter quando entendemos a natureza de Cristo como Senhor, daquele que vem em primeiro lugar, ela deve produzir também, na minha e na sua vida, mudança de comportamento. Olha o que Pedro diz, 1 de Pedro 2,11, eu vou ler primeiro o 11 e o 12, ele diz, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Primeiro ele fala de se abster de paixões carnais, das inclinações da carne. Em segundo lugar, ele fala de uma conduta exemplar. O que é que ele está tentando construir? Olha agora o versículo 13, vou ler o 13, 14 e 15. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos.
A Bíblia está falando de uma conduta que eu e você decidimos tomar por causa do Senhor. Mais uma vez essa expressão, por causa dele. Né? Talvez se não fosse ele, jamais decidiríamos ter esse tipo de comportamento ou mudaríamos os nossos valores, mas por causa dele é necessário mudar. Então, em cima dessa declaração de Paulo, né, de Filipenses capítulo 3, por causa de Cristo, eu quero dar como tema a minha mensagem justamente essa frase, por causa de Cristo. Por causa dele, o meu e o seu comportamento precisam mudar. Por causa dele, os nossos valores precisam mudar. Por causa dele, e não apenas ele fazendo algo por causa de nós, mas por causa dele, eu e você entendendo a resposta que devemos a ele, isso, na verdade, nos ajuda a enxergar a vida cristã de uma forma mais abrangente. E eu quero trabalhar essa ideia do que devemos fazer por causa dele, explorando talvez os 3 aspectos que mais recorrentemente aparecem, estão ligados a essa frase. Eu, de forma alguma, tentaria esgotar ou limitar o assunto nisso. Mas, em primeiro lugar, eu quero destacar a disposição de suportar a tudo que todo cristão, por causa de Cristo, deveria manifestar. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui o testemunho a ser dado, responsabilidade de cada um de nós. Em terceiro e último lugar, eu vou destacar o serviço a ser desempenhado, que é algo ainda mais abrangente do que só o testemunho, que é um dos aspectos do serviço. E para isso, eu queria de fato, trazer agora vários versículos. Talvez não vou nem comentar muito esses versículos, a ideia é mais montar o quebra-cabeça e te ajudar a perceber quanta informação, quanta repetição ou recorrência dessas informações nós temos. Então, falando a respeito da disposição de suportar a tudo, eu percebo uma mudança muito grande. A cada década, o que dizer de cada geração, no comportamento de uma forma geral no mundo, mas principalmente em relação ao Evangelho. Hoje em dia, tentando aí usar as palavras da moçada, a gente percebe que tem uma nova geração de cristãos Nutella e não crente raiz. E nós precisamos entender como eles se posicionavam desde o início. Não apenas qual era o comportamento, mas qual era o ensino que produzia esse tipo de convicção e de comportamento. Porque nós não podemos nos apartar daquilo que desde o início tem sido estabelecido e definido como o caminho da verdade. Então, em primeiro lugar aqui, enquanto eu falo da disposição de suportar tudo, eu quero retratar alguns aspectos diferentes que envolvem renúncia, autonegação, oposição e provas e perseguições que enfrentaremos, a possibilidade, embora isso não seja o contexto da nossa nação e do nosso tempo, mas eles foram preparados para isso desde o início, de enfrentar por causa de Cristo até mesmo prisão ou perderem a sua própria vida. Então vamos olhar algumas declarações, principalmente do Senhor Jesus e junto a algumas dos apóstolos. Em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 28 a 30, Jesus diz, em resposta a uma declaração de Pedro, algo que serve não só para Pedro, mas para todos nós. O texto diz assim, então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Quando Pedro diz, nós deixamos tudo por causa de você, é como Jesus respondesse, grandes coisas. Cada um de vocês tem a responsabilidade de deixar tudo por causa de mim. Isso não significa que depois da renúncia eu não vá recompensá-los. Vocês podem receber muito mais ainda em vida, e diz com perseguições, com encrencas e tribulações, mas no mundo por vir, a vida eterna. Quando eu olho para essa declaração de Jesus, eu vejo ele destacando, por amor de mim e por amor do Evangelho. Você pode trocar aqui a expressão por causa de Cristo, por amor a Cristo. Você pode trocar a expressão por causa do Evangelho como por amor ao Evangelho. Ele está dizendo, quando vocês entendem que a minha pessoa e o Evangelho encontram esse lugar de tamanha proeminência e importância, então vocês precisam adequar a vida de vocês a esse novo valor. E ao olhar para isso eu vejo que o Senhor Jesus esperava o quê? Nada mais, nada menos do que uma disposição de renúncia.
Isso envolve também a autonegação. Em Lucas 9, 23 e 24, Jesus afirma o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O perder a vida aqui não era só literal, poderia chegar às últimas consequências. Mas Jesus está falando principalmente de autonegação, de morrer para si mesmo. E segundo aos Coríntios 4:11, Paulo usa essa declaração e diz: porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando ele diz somos sempre entregues à morte, não é a morte literal, porque essa só poderia acontecer uma única vez. Mas quando ele está falando do sempre, é a mesma declaração que ele faz em Romanos 8:36, todo dia morro. Era morrer para si, né? Morrer para a sua própria carne, para o seu ego, para o seu eu, para a satisfação, né, carnal. E aqui ele mostra, justamente por meio dessa declaração, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Eu olho para uma geração que quer viver a parte que interessa do Evangelho e descartar aquilo que eles não julgam interessante. Eu olho para uma geração que quer viver o bônus, mas não quer reconhecer que existe ônus de compromisso, de fidelidade a Deus, quando se abraça o Evangelho. E muitas vezes nós não percebemos, porque a abertura do ângulo é algo que no início não parece produzir muita diferença, mas lá na frente vai fazer muita diferença. E as pessoas começam um processo paulatino, lento, gradual, sem perceber que estão negociando um nível de compromisso, de rendição e entrega que jamais poderia ter sido negociado. Enquanto a maioria das pessoas hoje em dia ouve um evangelho que parece ter como única proposta melhorar a vida terrena, o que a primeira geração proclamava e ouvia era algo que já chegava com uma advertência: se você se comprometer com Cristo, você vai pagar um alto preço. Olha o que Cristo ensinou sobre oposição. Lucas 6, 22, 23. Ele diz: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Jesus estava dizendo: esperem não popularidade, esperem ser odiados, expulsos da companhia deles, injuriados, esperem que rejeitem o nome de vocês, tratando vocês de forma indigna. E é interessante porque, embora a história do protestantismo no Brasil ela seja relativamente nova, né? Nós não temos aí, para falar de boca cheia, 2 séculos de história. Quando as primeiras igrejas protestantes começaram a ser plantadas e estabelecidas, você não tem noção do que os missionários enfrentavam e passavam. Perseguição de todo tipo e de todo gênero. À medida que o tempo foi passando e a própria igreja foi estabelecendo e crescendo, o quadro vai mudando. Quando eu era criança, a gente percebia ainda muita zombaria em relação a quem abraçava a fé. Eu me lembro, né, exatamente do que tinha que enfrentar em relação a qualquer amigo do bairro, da escola, no trabalho, em qualquer lugar, quando você se posicionava e dizia: eu creio em Jesus, eu sirvo a Jesus. Era todo tipo de zombaria. Hoje nós estamos vivendo uma época diferente, onde talvez o próprio crescimento da igreja tenha nos levado a um lugar de aceitação e popularidade. Mas essa aceitação e popularidade só tem acontecido porque o nosso estilo de vida se tornou tão parecido com o deles que a gente já não incomoda mais ninguém. Então eles já não se sentem tão ameaçados, eles já não nos tratam como já fomos tratados um dia. Eu não estou aqui não estou aqui tentando dizer que a gente tem que ressuscitar algum tipo de hostilidade. Eu estou dizendo que algo está mudando e nós não percebemos que à medida que a igreja cresce, nós estamos comprometendo a essência do Evangelho. Nunca antes na história da igreja brasileira nós tivemos tanta gente nas igrejas. Mas nas palavras do meu amigo pastor Marcelo Jamal, as igrejas nunca estiveram tão cheias de tanta gente vazia como nós temos atualmente. Porque o relacionamento com o Evangelho, né, ele vem se distanciando cada vez mais daquilo que o Senhor propôs. Vamos sair da oposição das pessoas e falar só de provas, das oposições das circunstâncias. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 2:3, falando com a igreja de Éfeso: você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Ele estava falando de uma igreja que aguentava o tranco por causa dele.
Em outras palavras, eles diziam, nós não podemos simplesmente, porque a coisa apertou, está difícil, virar as costas e desistir daquele que se doou por causa de nós. Quando você olha para a história da igreja, é uma história que foi construída com sangue, com suor, com lágrimas, gente sacrificando, gente entregando a própria vida em prol do Evangelho, gente que se posicionava e dizia, não importa se vão nos perseguir, se vão nos prender, se vão nos difamar, se vão nos maltratar, isso não muda o nosso comprometimento com Jesus. E a frase por causa dele era lembrança o tempo todo. Ele vem em primeiro lugar. E porque ele ocupa esse lugar, toda a minha vida vai orbitar em torno do senhorio dele e da importância que ele tem. Hoje em dia, sem que a gente perceba, a perspectiva do Evangelho tem se tornado tão antropocêntrica, colocando o homem e não Cristo no centro. Onde se a coisa não estiver boa para a gente, o comportamento normalmente é parecido com a mulher de Jó. Se Deus não estiver fazendo o que a gente quer, vamos virar as costas para Ele, amaldiçoá-lo e morrer de uma vez. E nós precisamos acordar, né? Porque esse é um assunto muito sério. Cristo preparou os primeiros discípulos, né? Dizendo para eles, vocês vão enfrentar provações. Na parábola do semeador ele diz, se não desenvolver raiz, se não tiver profundidade, tentar ser superficial, vocês não vão sobreviver nem às provas. Mas ele olhava para alguns desses cristãos e diziam, por causa do meu nome, vocês aguentaram o tranco e não esmoreceram, não desanimaram. Existia o aspecto das perseguições. Em Mateus 5, 10 e 11, no Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Os apóstolos sustentavam este diálogo para a próxima geração. Esse mesmo ensino, em 1 de Pedro 4,14, o apóstolo Pedro disse, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Agora, o que me assusta é olhar para uma geração, se Deus não fizer o tempo todo tudo que eles querem e não tratá-los como filhos mimados, o compromisso com Deus rapidamente, né, se deteriora e é comprometido. Ou sem contar aqueles que, momento algum, cogitam pensar em Deus quando fazem as suas escolhas. Um dia desse, estava conversando com um camarada que tinha chutado o balde, destruído o seu matrimônio. Eu falei, meu amigo, onde você estava com a cabeça para fazer uma bobagem desse tamanho? Ele falou, estava com muita raiva da minha esposa. Eu falei, vamos imaginar que ela realmente causou isso tudo sozinha e merecia essa raiva toda que você sentiu. Eu falei, mas deixa ela de lado um pouco. Me explica, o que é que Jesus tem a ver com isso? Ele olhou, como assim Jesus? Tipo, não bota Jesus na história. Eu falei, não tem como não botar Jesus na história. Se você diz se rendeu a Ele, ao senhorio dele, agora por raiva da sua mulher, você cospe na cara de Cristo e desonra o nome dele? E de repente ele olha para mim e diz, eu nem pensei em Jesus nesse tempo todo. Eu falei, com certeza não pensou. Porque se você fosse esse tipo de crente que diz por causa de Cristo, você tinha tomado escolhas completamente diferentes. Mas porque muitas vezes nós não somos norteados a viver o Evangelho dessa forma, a gente não quer suportar absolutamente nada. Eu olho para uma geração, desde o início do Evangelho, tão comprometido, dispostos a dar a vida. Eu sinto vergonha daquilo, estou generalizando, é óbvio, daquilo que estamos nos tornando. Sem contar que nós não vivemos o que eles viveram. O Senhor ainda falava com eles a respeito de serem presos, esse nível de perseguição e até mesmo perder a vida. Vamos ver algumas declarações, principalmente de Paulo. Em Filipenses, capítulo 1, de 12 a 14, ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você não vê aqui um crente murmurando. Você vê aquele mesmo crente raiz, não Nutella, que em Filipos, enquanto açoitado e preso, estava orando e adorando a Deus na prisão, em vez de reclamar. Agora ele está escrevendo para os irmãos que conhecem a sua história, porque foi assim que o Evangelho começou. Ele diz, gente, vocês não sabem de nada. Não foi só essa prisãozinha passageira em Filipos. O que eu estou enfrentando agora
está sendo uma bênção. Ele diz, toda a guarda pretoriana já foi evangelizada. Enquanto ia trocando de turnos os soldados, Paulo ia pregando o evangelho para cada um deles o tempo todo. Ele diz, toda a guarda pretoriana já conhece a razão das minhas algemas. Ele diz, e os irmãos do lado de fora, vendo a minha perseverança, estão ainda com mais ousadia, proclamando a palavra de Deus. Eles simplesmente olhavam para aquilo dizendo, não apenas é parte do jogo, mas por causa de Cristo, nós vamos suportar o que vier. E 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, ele diz, pelo que estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aqui ele não diz por causa de Cristo, mas como nós vamos perceber daqui a pouco, numa série de outros versículos, quem entende o por causa de Cristo, começa a ver a oportunidade de fazer por Cristo quando faz pelas pessoas. E agora ele está dizendo, eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que essa salvação seja anunciada, seja proclamada. Escrevendo a Filemão, no capítulo único, versículo 13, ele fala, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu vou olhar para isso com honra, porque é por causa do Evangelho de Nosso Senhor. Em relação a perder a vida, o próprio Jesus diz em Mateus 10, 21 e 22, quando estava falando do cenário de perseguição em detalhes, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Diferente hoje em dia, onde as pessoas dizem, vamos ver se é interessante. Se eu aceitar Jesus, se melhora ou não minha vida. Eles garantiam, vai piorar a sua vida. Você vai ter encrenca e problema que você não tinha antes. Mas junto com isso eles diziam, mas vai valer a pena. Tudo que você suportar por causa dele, vai valer a pena. E o próprio discurso, a linguagem pregada do Evangelho, o discipulado praticado, gerava uma geração de gente comprometida com o Senhor. Mas a maneira como nós mudamos isso tem gerado um descompromisso enorme. Em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 9, o apóstolo João descreve uma das visões que ele teve, diz, quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Ou seja, nós olhamos para essa primeira geração de discípulos, produzido por Cristo, e aqui eles, os seus discípulos, os discípulos de Cristo, os apóstolos, produziram nos outros. E havia uma ideia o tempo todo de que por causa dele, nós temos que suportar qualquer coisa. Agora, já no primeiro século, começaram as primeiras manifestações daquela tentativa de negociar o Evangelho. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo Paulo nos mostra que, infelizmente, já havia desde então aqueles que adaptavam o Evangelho para evitar a oposição. Olha o que ele diz, todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo diz, estão produzindo uma mudança, uma mutação no Evangelho, porque não quer ter que aguentar o tranco da perseguição que a cruz produz. Isso não é muito diferente do que alguns políticos, cristãos e pregadores estão fazendo hoje em dia. Cansei de ouvir nos últimos anos declarações de gente que vão a público para dizer, pessoalmente eu sou contra o aborto, mas opto e voto a favor da descriminalização dele. Aí, às vezes, os próprios repórteres olham e dizem, mas como você pode ser pessoalmente contra e pensar em legislar a favor? Não, porque eu não posso impor minha fé sobre outros. Eu digo, isso é só uma questão de fé. Olha qualquer categoria que atua, por exemplo, na questão da defesa dos direitos humanos. Eles não vão olhar para isso como fé, eles vão olhar para isso como valores inegociáveis e vão lutar por isso. Então agora nós decidimos imaginar que é possível um convívio social, onde eu não imponho aquilo que eu acredito para os outros, e eles podem impor o que acreditam para o resto da sociedade, e a gente simplesmente fecha a boca, finge que tem uma postura de tolerância, quando na verdade o que queremos é ser tolerado e aceito por eles, em vez de enfrentar a oposição que nossas convicções trariam. Irmão, você consegue imaginar, nós somos hoje pelo menos 50 milhões de evangélicos. Se fôssemos 50 milhões de evangélicos, crentes de verdade,
não é possível que a fibra moral da nossa nação não teria mudado. Hoje eu não sei o que envergonha mais a gente no Congresso, no Senado, se é a bancada evangélica ou a não evangélica. Por quê? Porque essa constante negociação tem nos afastado de um padrão de Deus. E nossa fé está se tornando nominal. E ela perde completamente o seu efeito. Há um grito no coração de Deus para que a gente retome as coisas como nunca deveriam ter deixado de ser e que a gente possa fazer diferença nessa terra por causa dele e para a glória dele. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, eu quero destacar aqui um pouco a questão do testemunho a ser dado. As pessoas confundem a questão de testemunhar de Cristo como se elas precisassem de um chamado muito especial, ou como se elas tivessem que ser aquele tipo de cristão que é tão vagabundo, não tem o que fazer, que então, já que não tem nada a fazer, vamos falar de Jesus. Não, pastor, duvido que alguém acredita isso. Se a maioria dos crentes, quando você encoraja a evangelizar, ou ajudar a cuidar dos novos convertidos, a desculpa é não tenho tempo, o que eles estão dizendo? Só deveria fazer isso quem não tem o que fazer. Porque quem tem o que fazer não tem tempo para fazer isso. E quando nós chegamos a esse tipo de conclusão, nós não entendemos o que é por causa de Cristo. Tirando o fato que dá uma vontade enorme de dizer, contabiliza direitinho quanto tempo você gasta no Netflix, na rede social, no seu entretenimento, e depois vai lá para Deus, com tudo isso anotado, você olhando e diga para Ele, não tenho tempo. Porque ou você passa vergonha agora, ou vai ser no dia final do Tribunal de Contas, do Tribunal de Cristo, da prestação que nós vamos ter. Mas simplesmente porque não entendemos o que é por causa de Cristo, a ponto de dizer, se Ele falou, se Ele que é o nosso maior valor, a pessoa mais importante, aquele que nos redimiu, aquele que deu norte e direção à nossa vida, falou, nós vamos fazer. E nós vamos arrumar tempo para fazer, porque se Ele diz para fazer, por causa dele, nós vamos fazer. O que Jesus diz em Mateus 10, 18, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Ele não está dizendo por causa de vocês, porque talvez vocês precisam de algum tipo de atividade para se sentir realizado, porque vocês estão precisando. Ele diz, é por minha causa que vocês precisam ser testemunhas. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, de 19 a 23, Paulo diz que ele estava disposto a fazer qualquer coisa por causa do Evangelho. Olha a declaração dele. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Agora olha o que ele diz finalmente. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora, como que nós conseguimos partir de uma primeira geração do Evangelho que dizia, eu faço tudo por causa do Evangelho, para nos tornarmos uma geração que diz, eu não posso fazer nada por causa do Evangelho? Como nós conseguimos essa discrepância de comportamento, de entendimento e de valores? Porque, como eu disse, a abertura do ângulo lá no início não parece ser grandes coisas, mas lá na frente vai produzir muita diferença. Esse Paulo diz em Atos 20, 24, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele diz, minha vida deixou de ser importante quando eu recebi uma missão de comunicar o Evangelho. Isso vem primeiro, o resto ficou para trás. E quando a gente percebe que isso os norteava, o próprio João, quando escreve as revelações do Apocalipse, ele está na ilha de Patmos. Eu, quando garoto, li esse texto e achava que talvez ele estivesse lá como missionário, ou passeando, nessa ilha grega. Mas João diz o seguinte, Apocalipse capítulo 1, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A tradição, que não era o ensino escrito, mas transmitido apenas de forma oral nas primeiras gerações de cristãos, diz que tentaram martirizar, matar João, não conseguiram, então o mandaram para o exílio na ilha de Patmos. É quando ele está lá,
exilado, pagando a conta, entre aspas, da disposição de obedecer a Deus e não aos homens, que ele tem essas revelações. E a declaração dele é a mesma, faz coro com os demais, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. E terceiro e último lugar, eu quero falar do serviço a ser desempenhado, que abrange o testemunho, mas é maior do que isso. E acredito que a perspectiva que nós devemos ter, é o que eu falei logo no início, devemos ver Jesus por trás de cada pessoa, que nos dispomos, seja testemunhar, seja cuidar ou servir. Precisamos enxergar dessa forma, porque Cristo espera que a gente enxergue dessa forma. Aliás, é por esse prisma que nós vamos ser julgados. Em Mateus 25, dos versículos 35 a 40, no que a Bíblia chama de o juízo das nações, Jesus diz que no final, ele vai ter um encontro com um grupo de pessoas e vai dizer, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Os próprios justos vão dizer, nem a gente tomou conhecimento de ter feito isso para o Senhor. O Senhor Jesus diz, o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Em outras palavras, ele está dizendo mesmo que vocês não estivessem conscientes. Quando vocês faziam aquilo que eu esperava que vocês fizessem, quando vocês faziam para as pessoas, eu entendo e recebo como se estivesse fazendo para mim. Ou seja, a ideia de servir por causa de Cristo não é apenas porque Ele mandou, não é só porque Ele espera, é porque temos a oportunidade de demonstrar toda a nossa honra, gratidão, o lugar de importância que Ele merece, quando nos dedicamos a servir. E 2 Coríntios 4:5, Paulo diz que essa disposição de serviço tem que ser por causa de Cristo. Olha a declaração dele, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Ele diz, quando pregamos Jesus, nós vamos apresentá-lo para ser Senhor da vida de vocês, mas nós vamos nos apresentar como servos de vocês, por causa de Jesus. Paulo está dizendo, por causa dele, nós não conseguimos enxergar outra dinâmica de relacionamento com quem quer que seja, a não ser como uma oportunidade de serviço por causa de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes o por causa de Cristo se confunde na leitura bíblica com o por causa de vocês, como eu mencionei antes. Paulo escolheu retardar o seu encontro com Cristo para servir a igreja, pelo menos é o que ele diz para os irmãos de Filipos. Filipenses capítulo 1, eu vou ler do verso 21 a 25, Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado de dois lados, outra tradução diz, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele diz, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E ele diz, convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Em outras palavras, Paulo diz, embora para mim, pessoalmente, a melhor escolha seja o céu, ele estava dizendo, o céu pode esperar. Porque se eu tiver uma oportunidade, eu vou escolher servi-los. Eu escolho ficar por causa de vocês. E esse por causa de vocês se confunde com a missão que Cristo havia dado a eles. Na mesma carta aos Filipenses, Paulo menciona um dos seus cooperadores, Epafrodito. E ele diz o seguinte, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Homens como esse que colocavam o Evangelho à frente da sua própria vida e faziam isso por causa da obra de Cristo, eram tratados como verdadeiros heróis entre eles. A pergunta é como nós conseguimos nos distanciar tanto desse padrão. Em último lugar, para falar dessa questão da disposição de serviço, eu quero mencionar um texto aqui, 3 João, capítulo 1, o único,
dos versos 5 a 8. A Bíblia tanto fala daqueles que se dispõem a fazer algo por causa de Cristo, e também fala daqueles que se dispõem a cooperar com esses que agem por causa de Cristo. João, escrevendo a Gaio, diz: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome, aqui o nome com N maiúsculo, por causa do nome, está falando do nome de Jesus, que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Gente, imagina que as viagens de antigamente não tinham nada a ver com as facilidades do mundo moderno. Primeiro que nós temos a capacidade de nos locomover em grandes distâncias de uma maneira muito mais rápida que eles. Segundo, nós temos todas as facilidades do mundo eletrônico. A pessoa hoje em dia vai viajar, tudo que ela precisa é que o cartão de crédito tenha condições de funcionar em qualquer lugar, está tudo resolvido. Naquele tempo, quando saíam para uma jornada a pé, eles não tinham como carregar alimento demais. Em algum momento não teria mais alimento e nem necessariamente pontos de apoio para a viagem, de compra e venda. Também não tinham condição de carregar muito dinheiro, que não só era físico, mas não existia cédulas altas, se pagava tudo praticamente com moedas. Então essas pessoas saíam sem saber como seria, contando que ao longo do caminho encontrassem crentes que amavam o Senhor como eles, a ponto de dizer: nós vamos hospedá-los, nós vamos recebê-lo, aqui você tem pouso e guarida, e a gente te empurra mais um pouco, até que você ache quem te receba e te empurre mais um pouco. A Bíblia diz: por causa do nome, eles saíram sem receber nada dos gentios, sem saber como seria. E ele diz: quando vocês se unem a esses que por causa do nome saíram dando tudo de si, vocês se tornam cooperadores da verdade. Essa era a visão que eles tinham, por causa dele, por causa do nome. Agora, se fôssemos avaliados por esse termômetro, seja na disposição de suportar tudo, seja em relação ao testemunho que damos, ou melhor, que quase não damos, ou em relação à disposição de serviço ou à falta dela, a pergunta é: se fôssemos avaliados por esse tipo de termômetro, como é que eu e você estaríamos diante de Deus? Eu concluo aqui repetindo que o Evangelho abrange o que eu chamaria dos dois lados da moeda. Se por um lado nós precisamos reconhecer o que Cristo fez por nossa causa, por outro lado nós devemos reconhecer também o que nós devemos fazer por causa de Cristo. No entanto, o diálogo de uma geração que fugiu do padrão é: você não tem que fazer nada, foi tudo feito por você. É verdade que em relação à sua salvação está tudo pronto e não tem esforço, não tem nada que produza merecimento. O problema é que nós confundimos o como ser salvo com o para que fomos salvos. E misturamos coisas que deveriam ser distintas, complementares, mas distintas. Então em Efésios 2, 8 e 9 a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem das obras, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. E normalmente a gente para aí e diz: ninguém é salvo pelas obras, a salvação é pela fé. Verdade. O que eu questiono é porque a gente para no versículo 9 e finge que não tem o versículo seguinte, o 10. Porque o versículo seguinte, o 10, Paulo diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se é justo dizer que nós não somos salvos pelas obras, teria que ser exatamente tão justo quanto dizer que fomos salvos para elas. Agora, porque não somos salvos por elas, porque elas não têm a ver com o como salvos, nós como somos salvos, porque elas não têm a ver com como somos salvos, nós jogamos fora o porquê somos salvos. E o discurso de não temos que fazer nada virou não só o entendimento do que era a porta de entrada, mas virou uma completa falta de propósito de vida, de um norte da vida cristã. Na verdade, com o perdão da palavra, virou a desculpa de uma geração vagabunda que não quer fazer absolutamente nada daquilo que Deus espera que ela faça. E se nós acreditamos que podemos viver o Evangelho só pensando no que Cristo fez por nós, sem entender o que nós devemos fazer por Ele, não é o Evangelho que nós estamos vivendo. Há uma reciprocidade. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo dizia, o amor, a doação de Cristo e da sua vida é tão constrangedora, que nós que agora vivemos por causa da morte dele, não temos o direito de viver para nós mesmos. Nós precisamos corresponder, retribuir a esse amor e viver para ele. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós pudéssemos orar juntos. Eu não vim aqui apontar o dedo ou jogar pedra em você. Como eu disse no início, eu não estou bravo. Mas é impossível mexer nesse tipo de assunto do comportamento da igreja e eu não conseguir lidar com o que dentro de mim eu prefiro classificar como uma certa indignação. A palavra de Deus diz que enquanto Paulo estava em Atenas, o seu espírito se indignava, se revoltava diante da idolatria. Ele olhava para aquilo tudo e dizia, eu não posso aceitar, não posso ficar quieto, eu não posso fingir que eu não estou vendo. E ele sabia que ele tinha que se levantar com uma mensagem muito clara a respeito da questão dos ídolos. Nós não podemos viver brincando de evangelho. Não podemos ignorar que o que Cristo fez por nós é a base de tudo. Quando Paulo disse, um morreu por todos, logo todos morreram, ele não está dizendo que nós vamos morrer para beneficiar Cristo, no sentido que ele nos beneficiou. Mas ele está dizendo que o amor dele nos constrange a pelo menos viver de forma diferente. E a declaração por causa de Cristo. Tenta ler o Novo Testamento, do início ao fim, destacando só essas frases. Acredite, apesar de ter usado tanto versículo, essa lista ela é enorme, ela é muito maior. E ela deveria nos ajudar a entender qual o nível de resposta que nós devemos a ele. E se é algo que eu quero que você questione diante do Senhor hoje, é se você tem vivido por causa de Cristo ou não. Nós sabemos que a salvação que Cristo ofereceu foi por causa do amor de Deus por você. O que Ele fez foi por causa de nós. Mas a pergunta a ser feita é, depois do que Ele fez por causa de nós, o que é que nós temos feito por causa dEle? Alguns cristãos simplesmente, porque não foram mimados exatamente como seus pais fizeram em casa, e Deus não disse sim o tempo todo, dando tudo que eles queriam, na hora que queriam, eles simplesmente voltam as costas para o Salvador? A minha pergunta para alguns é, qual ameaça exatamente você está fazendo para Deus? Se o Senhor não dá o que eu quero, eu deixo o prazer e o deleite de estar com o Senhor hoje, por toda a eternidade, para ir para o inferno. Qual a inteligência do seu protesto? Eu pergunto para alguns. A verdade é que a maioria tem um comportamento emocional e não construiu os valores da palavra de Deus. Que nós não sejamos como a mulher de Jó, que diante do que passou, vira para o marido e diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Jó passou pelas mesmas coisas, pelos mesmos problemas, mas tinha uma outra convicção. Ele olha para ela e diz, você fala como uma louca, você está fora do juízo, você não entende o que é relacionar com Deus. Em outro momento, no livro de Jó, nós vamos ler a declaração, ainda que ele me mate, eu louvarei. É certo que Deus, ele não estava esperando que Deus o matasse. Ele vai fazer uma declaração de fé, eu sei que o meu Redentor vive, que ele há de se levantar sobre a terra. Ele está dizendo, eu não vou duvidar dele, até porque a fé se apoia no caráter de Deus, um Deus está acima de qualquer suspeita. A verdade é que quando eu e você não entendemos os porquês, nós podemos seguir confiando e deixando que Ele seja Senhor e que a gente seja apenas os seus servos. E por causa dEle, a gente aguenta o que vier. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa se é abundância, se é escassez, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele diz, eu não tiro minhas forças das circunstâncias, eu encaro as circunstâncias por causa dEle. Talvez haja uma necessidade urgente de você alinhar o seu comprometimento com Deus. Eu quero te propor fazer isso aqui, agora, hoje. Enquanto você ora, colocando a sua vida diante de Deus, eu quero dirigir um convite específico a 2 grupos de pessoas. Talvez você, mesmo sem entender tudo que eu estou falando aqui hoje, sente que a palavra de Deus está provocando, queimando seu coração, e talvez você esteja aí pensando e dizendo, eu preciso fazer algo por causa de Cristo.
Mas a verdade é que antes de fazer algo por causa dele, primeiro, você precisa entender e corresponder ao que ele fez por causa de você. Se isso não funcionar primeiro, não adianta você tentar começar pelo que deveria ser a resposta. Em Romanos 4, de 22 a 25, a Escritura diz assim, está falando de Abraão, pai da fé, e diz, assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E essas declarações foram escritas por causa de nós, porque Deus queria que vivêssemos a mesma justificação. É depois de vivê-la que então nós temos motivo para corresponder ao que foi feito por causa de nós. Mas não adianta tentar começar pela resposta sem viver a primeira parte. E talvez você esteja aqui hoje, no culto presencial, ou nos acompanhando à distância, e ainda não entregou sua vida a Cristo. Com certeza você não estaria aqui se o odiasse. Ninguém vai justificar sua simpatia, ninguém vai questionar sua simpatia pela pessoa de Jesus ou o Evangelho, mas a pergunta é, você de fato deu a ele o lugar devido, onde possa depois dizer como Paulo, por causa de Cristo eu considero qualquer outra coisa como perda, o que eu quero é ganhá-lo. Se não, esse é o ponto de partida. Talvez a gente tenha tanto aqui, como aqueles que nos acompanham ao vivo ou por essa mensagem gravada depois, gente que se afastou do Senhor Jesus. É impressionante a quantidade de gente que por falta de um adjetivo melhor, a gente chama de desviado. A Bíblia fala de alguns que se desviaram do caminho, se apartaram da fé. Enquanto você ouve a palavra de Deus, você sabe que o discurso de um homem não poderia mexer com você, como o que está acontecendo aí do lado de dentro. E você sabe que Deus está te chamando de volta. Você sabe que Ele estende mais uma vez o amor, a misericórdia, a bondade que você já provou um dia, dizendo, eu quero que você volte, eu quero restaurar você. Eu não quero abrir mão de você, eu não quero perdê-lo. E hoje em dia, se somos pelo menos 50 milhões de evangélicos na nação, há uma estimativa desde que éramos 30 milhões, que não parece ter mudado, de que para cada um crente firme dentro da igreja, você tem um desviado do lado de fora. Isso nos coloca numa nação com 50 milhões de desviados. Gente que já teve alguma experiência com Cristo, mas não permaneceu na fé. É por isso que em toda reunião nós fazemos dois tipos de apelo. Não apenas a quem quer entregar a vida a Cristo, mas aqueles que precisam se reconciliar com Ele. Mas a minha proposta não é para um evangelho que melhore a sua vida terrena. Em alguns aspectos, com certeza vai melhorar. Em outros, talvez você vai dizer, agora eu tenho problemas que eu não tinha antes. Mas é um evangelho que muda antes de mais nada a sua eternidade, o seu destino eterno. Terá desdobramentos, impacto e um efeito colateral na vida terrena, mas essa não é a essência. Paulo escreve aos Coríntios e diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Nossa esperança vai muito além do que Ele fará por nós aqui e agora. E para você que quer e entende a importância de tomar essa decisão, eu quero fazer um convite diferente dos demais que estão orando e se acertando com Deus aí onde estão. Eu quero que você possa externar publicamente a sua decisão. Até porque o próprio Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Ele diz, mas se me negar diante dos homens, eu também vou negá-lo diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Pastor, então essa decisão tem que ser tomada em público, sim. A boa notícia é que essa audiência, essa plateia não está aqui para julgar você. Eles, na verdade, estão torcendo por você. Muitos deles já estão orando pela sua decisão agora. Jesus disse que a festa nos céus quando o pecador se arrepende. E nos mandou orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como acontece lá no céu. Então, com certeza, Ele também queria que tivesse festa aqui. E nós fazemos festa cada culto, quando alguém se posiciona e decide por Jesus. Então eu vou perguntar, quantos de vocês que ainda não tomaram a decisão
de entregar sua vida a Cristo e querem fazer isso pela primeira vez, ou que entendem o chamado de Deus para se reconciliar com Cristo e querem fazer isso agora. Dá um sinal com a sua mão bem alto, levante a sua mão. Eu não quero que você se acanhe, nós queremos orar com você. Quem quer tomar essa decisão hoje? Graças a Deus, quem mais? Eu sei que há mais pessoas. Tem gente que a princípio fica só acanhado, mas tem gente que não entende que é uma batalha no mundo espiritual acontecendo. Às vezes as pessoas me dizem, eu queria levantar a mão e parece que ela pesava 1 tonelada. Eu queria sair do meu lugar, parece que meu pé estava parafusado, enraizado no chão. Isso é uma batalha do reino espiritual, mas na autoridade do nome de Jesus. Nós quebramos e desfazemos toda amarra espiritual. Eu declaro cada pessoa nesse lugar e que nos acompanha, ouvindo a palavra de Deus agora, livre para responder ao apelo, ao convite do Espírito Santo. E tem gente que diz, pastor, depois que declarou isso, parece que minha mão já não pesava 1 tonelada. Você que também quer tomar essa decisão junto com os demais, dá um sinal. Aliás, vou pedir mais do que só dar um sinal com a sua mão. Sai rapidamente do seu lugar. Vem aqui à frente para a gente orar junto. Você que está em casa pode orar conosco aí mesmo, onde está, na sua casa ou independente do lugar onde você esteja assistindo. Você que está tomando essa decisão, vem para cá. Aliás, vou pedir mais. Eu sei que nós temos cadeiras aí com distanciamento social necessário, mas eu queria que você desse uma checada aí por perto. Perguntasse da direita e da esquerda, perto ou longe. Pergunta para ele se você já entregou sua vida a Jesus. Mesmo se ele falar que sim, dá uma checada de novo, fala, você tem certeza? Fala para ele, se você quiser, nós vamos junto lá na frente. E se ele precisar de ajuda, você vai ser encorajador e ajudá-lo a chegar aqui. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Pastor, eu posso deixar isso para depois, é verdade. Mas pode ser que esse depois não aconteça, que essa decisão não seja tomada. Sem contar que nenhum de nós sabe exatamente quanto tempo tem de vida. A Bíblia diz, se hoje ouvides a voz de Deus, hoje, não endureçam o coração. A Bíblia diz, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Glória a Deus. Você pode dar ao Senhor mais um forte aplauso. Quero só que vocês me ajudem a ter certeza que nós temos um conselheiro para cada pessoa. Acho que preciso de mais alguém aqui. Que nos ajudem a orar com eles. Muitas vezes a gente pede que os próprios conselheiros orem, mas eu vou pedir que vocês vierem à frente, repitam essa oração comigo, porque aqueles que estão nos acompanhando à distância também precisam ter uma referência. Pastor, eu posso orar sozinho? Pode. A Bíblia não diz que você tem que orar com alguém e nem tampouco que tem que ser um pastor. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Basta clamar pelo nome de Jesus, a salvação que há nele. Não precisa ser com palavras bonitas apenas, tem que crer de todo o coração. Mas como há uma confissão, uma declaração verbal, eu quero ajudar você que veio à frente. Então vou pedir, se você puder concordar no seu coração e depois de mim falar com sinceridade, vou pedir que você repita em voz alta essa oração. Pode ser? Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador, mas te reconheço como meu Salvador. E hoje, eu não apenas creio na tua morte e ressurreição, mas eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu te confesso a partir de hoje como meu Senhor. Eu recebo pela fé o perdão dos meus pecados. E eu clamo que a partir de hoje possa viver a nova vida em Cristo Jesus. Eu clamo pela tua graça, pela liderança do Espírito Santo, para que eu possa viver e andar pela tua palavra, para a tua glória e por causa do Senhor Jesus. Eu invoco o teu nome e a salvação que há no teu nome, Jesus. E te agradeço por esse novo começo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.